Olá, amigos! Olha, eu não sei vocês, mas eu nasci no ano de 1998. A época daquele meio termo esquisito, né? Talvez um millennial muito tardio, talvez um geração Z muito precoce. E eu acho que pra quem nasceu nessa meiuca temporal, ou até um pouquinho antes disso, tem várias reflexões sobre o relacionamento com mídia que dá pra gente fazer. Mas eu queria especificamente pensar nesse vídeo sobre a TV aberta, a babá de muitos de nós no começo dos anos 2000. Pensar na experiência de consumir mídia numa época pré-on-demand, onde você não tinha muito controle sobre o que você ia assistir. E isso, de certa forma, era uma vibe. Essa restrição, ser forçado a consumir o que estiver passando, tendo no máximo agência o suficiente para escolher entre trocar das fofocas da Sônia Abrão para uma reprise do Pica-Pau Biruta, ou de repente se conformar com o filme que estava passando na Rede Globo. E eu acho que isso me fez ter contato com muitas coisas que, caso me fosse dada a opção, eu com certeza não teria. E dentro desse contexto, inevitavelmente, profundamente nostálgico pra mim, tem um programa específico no qual eu queria focar. E é a Sessão da Tarde, né? Porque várias vezes eu me peguei, aqui nesse canal, inclusive, utilizando Sessão da Tarde como um adjetivo, descrevendo filmes que eram meio Sessão da Tarde, tá ligado? Tipo Wonka. Eu achei Wonka muito Sessão da Tarde. Então eu, como criatura nostálgica que sou, resolvi dar uma investigada nessa vibe. E selecionei 10 filmes que eu me lembro de ter assistido na Sessão da Tarde para dessa vez revê-los com meus olhos de adulto e ver o que eu sou capaz de extrair dessa experiência, ver de que forma eles vão bater atualmente. E talvez os filmes selecionados aqui não fossem as suas escolhas, não fossem os filmes que são mais nostálgicos pra você, mas te convido a deixar aí no comentário qual filme pra você é o mais emblemático, mais simbólico da Sessão da Tarde, te causa mais nostalgia. De repente rola uma parte 2 aqui desse vídeo, quem sabe, não sei. Mas é isso, deixa eu te contar o que eu assisti. E olha, eu já comecei com uma das maiores pedradas da história da Sessão da Tarde, que é o filmaço clássico Matilda. A Matilda é uma menininha muito serelepe, muito esperta, retratada no filme como uma gênia desde o nascimento, desde a infância. E a Matilda nasceu num contexto meio white trash, sabe? Os pais dela são meio malandros burros, meio trambiqueiros do caralho. Na escola, ela se depara com a vilã do filme, que é a diretora, uma mulher malvada e horrível, mas também com a mocinha, né, que é a professora, a pessoa mais bondosa da face da terra, idílica, maravilhosa. E nesse contexto de dilemas infantis, a dona Matilda acaba descobrindo que ela tem poderes, superpoderes de telecinese, que ela vai usar pra superar esses desafios e se divertir à beça. Aqui, meus amigos, estamos tratando de fantasia infantil perfeita. Vários momentos desse filme estavam sedimentados, gravados a ferro no meu cérebro, e foi muito gostoso desfrutar deles. Quando eles estavam chegando, eu ia lembrando qual seria o próximo momento que eu ia viver com aquele filme, e já ia me dando um calorzinho gostoso no coração, tá ligado? Matilda é baseado num livro que foi escrito pelo mesmo autor da Fantástica Fábrica de Chocolate, o Roald Dahl. E sei lá, cara, esse bicho aí, pelo visto, tem uma forma de escrever coisas que vão tocar os corações infantis. Na verdade, eu não posso atestar tanto essa qualidade dele, porque eu fui tocado pelas adaptações do trabalho dele, né? Inclusive, uma coisa que eu não fazia a menor ideia, não lembrava de jeito nenhum, fui descobrindo os créditos iniciais, reassistindo agora, mas Matilda foi dirigido pelo Danny DeVito, veja só que coisa espetacular. Porra, e a apresentação desse filme é absurda, maravilhosa. Desde os minutos iniciais, onde eles estão mostrando que, sim, a Matilda já nasceu sendo uma geniazinha, aprendendo a falar, fazendo conta. Inclusive, muito bonito e muito poético que o momento em que a Matilda tem o primeiro estalo dela, que ela descobre que ela pode ter agência sobre a própria vida, é quando o pai dela, sem querer, ao invés de chamar ela de criança, chama ela de pessoa. Então ela pensa, caralho, eu sou uma pessoa. Vou fazer as coisas que eu quero fazer e vambora. Muito lindo.
E tem muito estilo e muita beleza em toda a apresentação exagerada desse universo. Um exemplo ótimo disso é que o quartinho do castigo na escola horrível onde ela estuda, caralho, é um quarto assustador, tem caco de vidro, pedaço de metal, tétano, névoa, tá ligado? Exagerado como a imaginação de uma criança, perfeito. E quando eu digo que ele é a fantasia infantil perfeita, é porque ele parte de um ponto muito simples e muito relacionável que qualquer criança pode se identificar, que é já ter fantasiado em algum momento com ter superpoderes, sabe? Como seria a minha vida se eu pudesse resolver os meus dilemas infantis com telecinese? E Matilda pega essa premissa de imaginação pura, esse contexto delicioso, e elabora ele de uma forma caricata e cômica, muito afiada e muito poderosa. Cara, tem uma piada nesse filme que eu não me lembrava, mas que eu gargalhei de um jeito que eu não esperava gargalhar. Eu esperava que eu daria risadinhas, pequenos risos de felicidade ao estar revendo um filme que eu gostava da minha infância, mas tem uma hora que a Matilda tá lendo um livro, e daí o pai dela, o Danny DeVito, chega e pergunta: o que tu tá lendo aí? Aí ela fala: Moby Dick. E ele fala: Moby what? It's not trash, Daddy. It's lovely. It's called Moby Dick by Herman Melville. Moby what? This is filth trash. Muito foda. Enfim, eu acho que dificilmente fica muito melhor que isso. O filme tem uma atmosfera... Sabe quando tu tá assistindo um negócio e tu sente que é meio atemporal, sabe? Eu suspeito que se você mostrasse pra uma criança esse filme hoje em dia, teria muita coisa bem relacionável. Um dos melhores, maravilhoso, excelente começo pra essa lista aqui. O segundo filme que eu assisti foi Freaky Friday, uma sexta-feira muito louca. Também foi uma delícia completa, mas em relação a esse eu acho que eu tenho bem mais ressalvas do que Matilda. Mas foi um manancial abundante de diversão irreversível que me foi apresentada. Uma mãe, que é a Jamie Lee Curtis, e uma filha, que é a Lindsay Lohan, estão naquela fase ali de ter uns problemas de relacionamento, porque a filha é extremamente adolescente. Nesse contexto, elas estão brigando por algum assunto específico e elas vão jantar num restaurante chinês. E isso eu não lembrava, mas é uma magia chinesa que faz com que elas troquem de corpo. E elas só vão poder voltar pro corpo certo, o corpo que lhes pertence, quando elas conseguirem entender de fato a perspectiva uma da outra e conseguirem acertar suas diferenças. Eu realmente não lembrava que era esse o mote do negócio, mas, porra, é bem começo dos anos 2000 e bem particularmente culturalmente insensível do começo dos anos 2000 o fato de que é uma magia chinesa, oriental, exótica, que faz elas trocarem de corpo. Mas fazendo o esforço de superar essa insensibilidade cultural, o que se desenrola é um filme bem charmoso, bem divertido, onde a melhor coisa, disparado, é o carisma das duas atrizes principais. Porra, performances deliciosas da Lindsay Lohan e da Jamie Lee Curtis, principalmente, né, quando elas trocam de corpo. Porra, a Jamie Lee Curtis vivendo como uma adolescente dentro do corpo de uma trintona, quarentona, espetacular, show de atuação, performance maravilhosa. Um fator que eu vou acabar repetindo bastante nesse vídeo é o quanto eu lembrava do filme da minha infância, e esse definitivamente eu lembrava bem menos do que Matilda. Eu fui capaz de experienciar várias coisas do filme como se fosse a primeira vez. A cena que eu lembrava melhor é a cena do show, né, da Lindsay Lohan, que a mãe dela, que não sabe tocar guitarra, tá no palco fingindo que tá tocando guitarra, e ela tá com a guitarra certa plugada lá atrás, tocando e mandando um solo foda de fato. A minha namorada fez esse comentário quando a gente tava vendo o filme, e eu concordei muito e queria trazer aqui, mas a gente não lembrava o quanto esse filme era bem Disney, assim, sabe? E ele é muito Disney no sentido de ser um pouco mais contido em relação a algumas coisas, e a estrutura das cenas ser aquela estrutura bem pastelona, assim, de um setupzinho e um payoffzinho, sabe? Mas, de novo, executados de uma forma bem divertida. Os payoffs são bem cômicos e engraçados de uma forma satisfatória. Inclusive, uma outra coisa que é bem começo dos anos 2000 e que provavelmente não aconteceria num filme infantil lançado hoje em dia, mas caralho, tem uma piada de nesse filme.
A Lindsay Lohan tá brigando com a mãe dela e do nada, num chilique adolescente, ela fala, eu vou me matar. E daí o irmãozinho dela chega e fala, porra, eu quero assistir. Caralho, mano. Um aspecto que eu definitivamente não tava esperando, mas esse filme me fez me sentir bem adulto. Eu simpatizei muito mais com a personagem da mãe do que com a personagem da filha. E em relação à personagem da filha, eu só conseguia pensar no quanto ela era, de fato, uma adolescente egoísta do caralho, tá ligado? Com certeza era algo que eu não pensava quando assistia esse filme quando criança, né? Quando criança eu me relacionava mais com a perspectiva da Lindsay Lohan. Mas quando elas estão com os corpos trocados, a mãe no corpo da filha... Porra, ela meio que se esforça pra resolver as tretas ali, que acontecem na escola, os dramas adolescentes e tudo mais, enquanto que a filha no corpo da mãe está tocando o caralho e tá sendo uma egoísta de merda, sabe? Porra, ela corta o cabelo da mãe, faz um piercing na orelha, tudo isso no dia antes do casamento dela. Inclusive, um dia antes do casamento, ela cancela o serviço que ia dar a comida no casamento. Meu Deus, mano, para de ser egoísta. Tipo, ouve tua mãe, tá ligado? Se comporta. Enfim, me senti muito adultinho nesse sentido. Outro personagem que eu não lembrava é o padrasto da Lindsay Lohan, que assim, pô, ele é surpreendentemente um personagem bem sensível e que tá se esforçando ali pra, né, ser um bom padrasto, cumprir o seu papel, tem um momento emocional legal com ele. E o payoff emocionante do final do filme, né, que é quando finalmente uma vai entender de fato a perspectiva da outra e elas vão se reconectar enquanto mãe e filha, é bem bonitinho, é bem feitinho, é um melodrama bem do legalzinho, tá? Só que ainda nesse momento eu não consegui parar de pensar no quanto a Lindsay Lohan é uma adolescente egoísta de merda e a mãe dela na verdade tem razão. Enfim, Sexta-feira é muito louca, bem legal, bem divertido. Bom, o próximo filme que eu assisti foi Desventuras em Série. E estamos progredindo aqui, porque esse eu também gostei, mas esse eu tenho ainda mais ressalvas a respeito. Mas vamos lá. 3 órfãos acabam de ficar órfãos, porque os seus pais morreram, obviamente. E desde o começo, desde essa primeira desventura, um narrador já vai nos contando que essa não vai ser uma história fofinha e a gente vai ver uma sequência de desventuras, de coisas horríveis acontecendo com essa criançada. Principalmente porque os pais deles deixaram uma herança muito grande pra eles e eles têm um tio malvado, que é o Conde Olaf, que é o Jim Carrey, que vai fazer de tudo para tirar essa herança deles da forma mais nefasta, vilanesca, maquiavélica e maligna possível. Eu queria introduzir um novo parâmetro, um novo tipo de comentário a ser feito sobre esses filmes, que é a questão da linguagem. E eu digo linguagem idioma mesmo, não linguagem cinematográfica. Porque quando eu assistia esses filmes na sessão da tarde, todos eles eu assistia em português, né, dublado. E dessa vez eu revi eles no idioma original, o que por si só já é uma experiência nova bem interessante de se ter. E esse foi o primeiro filme onde eu senti uma diferença maior nesse sentido, justamente porque o Jim Carrey é um dos atores principais desse filme. E eu cresci com a voz do Jim Carrey na minha cabeça sendo a voz da dublagem, tá ligado? E toda vez que eu vou ver um filme do Jim Carrey no idioma original, é sempre contrastante, é sempre algo que leva um tempinho pra se acostumar. Logo no começo do filme, a narração já começa com uma coisa meio metalinguagem, sabe? O narrador começa dizendo, pô, se você tá aqui pra ver uma história bonitinha e fofinha, pode levantar e ir pra outra sessão, outro filme aí no cinema, pá, não sei o que lá. E assim, em 2024, a gente vive num mundo onde o conceito do multiverso já nos levou para manifestações de metalinguagem, porra, totalmente insuportáveis. E mais do que isso, eu acho que já tá meio saturado esse negócio de metalinguagem, né? Não é a primeira vez que eu faço esse comentário aqui nesse canal. Mas ver esse filme tendo uma manifestação de metalinguagem tão simples e direta, tão inocente de certa forma, porra, não pude deixar de interpretar como um respiro de ar fresco, tá ligado? Foi bonitinho, legalzinho, maneirinho. Outra coisa que eu fiquei pensando é que esse filme é de uma época diferente mesmo, onde dava pra ter filmes infantis, de fantasia,
com um valor de produção grande, assim, sabe? Não tô necessariamente falando daquela dicotomia entre efeitos práticos e efeitos de computação gráfica. Não é bem isso, mas os cenários são ricos, vibrantes, expansivos. Hoje em dia, não querendo puxar tanto essa questão, mas provavelmente um filme infantil assim só seria um pesadelinho de CGI, sem muita graça, sem muito estilo e bola pra frente, tá ligado? Com relação a estilo, também não dá pra deixar de interpretar esse filme como uma coisa meio Tim Burton da Shopee, sabe? Parece em muitos momentos que tá emulando um filme do Tim Burton. Mas com a retumbante certeza de que o Tim Burton jamais faria esse filme. Porque o Tim Burton jamais faria um filme que tem um ator negro contracenando, né? E pô, performance muito legal, muito carismática, muito exagerada, de um jeito super divertido e canastrão do meu mano Jim Carrey. O cara sabe o que faz, ele tem uma fisicalidade, uma performance corporal sempre maneira, sempre impressionante, consistentemente divertida, consistentemente a melhor coisa dos filmes nos quais ele participa. Mas pegando pra atuação, porra, o menino dessas três crianças, tem o bebê, tem a menina, que a menina inclusive é a garota do Sucker Punch lá, do Zack Snyder, né? Doideira, ela bem antes disso, na verdade. E tem o menino. Porra, a atuação do menino é muito fraca, muito dura, muito, tá ligado? Não comprei, não ficou legal. O bebê atua muito melhor do que o garoto. Mas esse nem de longe é o maior problema desse filme. Esse filme é baseado numa série de livros gigantesca, que eu acho que tem, sei lá, 12, 14, 16, 50 mil livros. Eu não li a série de livros, mas eu lembro de que quando eu era criança, esse filme me deixou muito curioso pra ler. Fiquei fascinado, ficava lendo o resumo dos livros na Wikipédia, pedindo pra minha mãe comprar, mas acabou que eu nunca li, talvez um dia eu leia. Só que esse filme, até onde eu sei, ele faz um amontoado, assim, de mais de um livro, sabe? Ele tem um recorte dentro dessa história que é muito maior. E esse recorte é muito pouco satisfatório, assim, sabe? O filme tem um mistério sem mistério, que é quem matou os pais das crianças. Porra, óbvio que foi o Jim Carrey. Ah, e daí como ele matou? Com a lupa gigante que botou fogo na casa, tipo... Muito facilmente você entende que é isso. Até quando é criança você entende que é isso. Não é porque eu tô vendo com olhos de adulto. É um problema de recorte mesmo, de roteiro. E também por ser um pedaço de uma história muito maior... Por mais que o filme, com a narração, se esforce pra ter um desfecho minimamente satisfatório no final desse filme, acaba não sendo nem um pouco satisfatório. Fica parecendo que a gente não viu uma história completa. E a história que a gente viu é meio truncada, tem um ritmo esquisito de partir de um lugar pro outro, de uma aventura pra outra, sem poder se demorar muito em uma ou em outra. Enfim, esse é um problema bem grande, assim, que, não sei, enfraqueceu muito a experiência pra mim e ficou um pouco paia de se assistir, no geral, tá ligado? Mas tudo bem, é a vida, acontece. O próximo filme assistido foi De Repente 30, e novamente começar com um comentário a respeito de idioma, mas dessa vez não necessariamente sobre a dublagem, mas sim como... Meu Deus, o nome em português é muito melhor. O nome em inglês é 13 Going on 30, tipo, 2 números no mesmo título, perde força, muito fraco. Já o nome em português, simples e direto, De Repente 30. Tá ligado? Porra, seria muito melhor se o nome em inglês seguisse a lógica do nome em português e se chamasse Suddenly 30 ou alguma coisa assim. Enfim, De Repente 30 é mais um filme delicioso que, novamente, fantasia infantil perfeita, porque parte de uma premissa que é muito relacionável para a imaginação de qualquer criança, que é, meu Deus, eu queria ser adulto logo, quando eu for adulto vai ser muito legal, eu vou ter meu carro, vou ter minha casa, vou ter minhas coisas. E o filme explora essa premissa de forma muito gostosa e charmosa. A menina faz o desejo lá, de repente, quando ela vê, pum, ela tem 30 anos e ela não necessariamente gosta do rumo que a vida dela tomou, e a história toda vai ser sobre ela, enquanto criança, no corpo dela de adulta, se reconectando com ela mesma criança e pensando sobre o jeito de levar a vida. Cara, não há nem vestígio, nem sinal, nem mesmo uma sombra de qualquer cinismo nesse filme. É simplesmente diversão genuína, sem vergonha de ser o que é.
Houve aqui também uma diferença entre o que eu esperava que ia ser a experiência de rever esse filme e o que ela de fato foi. Eu achava que esse filme, ele ia ser mais, e assim, colocando em termos totalmente arbitrários e subjetivos aqui, mas eu achei que ele seria muito mais ironicamente legal, sabe? Tipo, não é divertido que eu tô reassistindo de repente 30 aqui, caramba, que ironia, que legal. Não, mano, você não precisa gastar 15 gramas de ironia pra assistir esse filme, porque ele é genuinamente doce e bonito e fofo, novamente se utilizando ali de códigos melodramáticos para construir momentos emocionantes belos e realmente emocionantes. Esse foi um dos meus favoritos de se reassistir, mas ele destoa um pouco dos outros que foram os meus favoritos também. No sentido que eu acho que Matilda, por exemplo, é um dos meus favoritos também pela parte do estilo, sabe? De como o filme se apresenta, da direção, de ideias e jogos de câmera e tudo mais, e pesar a mão no exagerado, no cômico, no cartunesco. Aqui não, ele é muito mais dirigido pelos personagens, assim, sabe? Ele é mais character driven. E focando realmente ali nos dramas, nas coisas e tudo mais. Mas, porra, com uma pegada bem pop do começo dos anos 2000, assim, de, porra, as músicas descoladas e não sei o que, blá blá blá. E esse filme me fez pensar em qual é a diferença entre algo ser datado e algo ser um bom retrato do seu tempo, sabe? Tem filmes que, porra, ficam datados. Às vezes, pura e simplesmente pela estética, ou pelos temas, ou... sei lá, é algo que se você for reassistir, ele tá datado, ele não tá legal, ele não envelheceu bem. Da mesma forma que existem outras obras que simplesmente são um retrato do seu tempo, e que consumi-las 20 ou 30 anos depois vai te proporcionar uma experiência de, pô, eu tô consumindo uma cápsula temporal aqui, vendo qual era a estética, o estilo, as músicas da época e tudo mais. E falando daqui do alto da minha falta de repertório, não como um especialista ou pesquisador, mas sim como, porra, um espectador comum, eu desenho a linha entre datado e retrato do tempo simplesmente no que eu gosto e no que eu não gosto. Então esse filme aqui, com as roupas que ele tem, com as músicas que ele tem, com o estilo de piada que ele tem, por eu ter gostado muito, simplesmente eu vou dizer que é um retrato delicioso e extremamente charmoso dos anos 2000 e ponto final. Eu não lembrava tantas coisas desse filme, eu lembrava da casinha que o menino construiu pra ela, eu lembrava, óbvio, que no final eles terminam juntos, tem essa coisa bem conto de fadas modernizado e tudo mais. Só que ver esse filme com os meus olhos de adulto foi, porra, uma das melhores experiências dessa lista aqui. Porque, genuinamente, é só um filme direto ao ponto, assim, que parte de uma premissa muito legal, imaginativa, de um jeito maneiro, e, porra, elabora ela de forma emocionante e divertida que simplesmente me trouxe muita alegria e muita diversão. Bom demais. Cara, já no começo tem uma das frases mais espetaculares, assim, que a menina é obcecada, né, por modelos de revista que ela fica lendo e tudo mais. Inclusive, essa é uma discussão do filme, né? Imagem corporal, a visão que você tem de você mesmo e tudo mais, expectativas e realidades e blá blá blá. E a menina chega pra mãe dela e fala assim: ai, quando eu crescer eu quero muito ser como essas pessoas da revista. E a mãe dela vira pra ela e fala: querida, elas não são pessoas, elas são modelos. Frases profundas e maneiras demais que eu não esperava ver nesse filme, até que simplesmente eu percebi que, ok, esse filme na verdade é mais profundo e mais maneiro do que eu imaginava e do que eu me lembrava. Bom, depois a gente reassistiu Stuart Little, que assim, pô, pulando direto pra premissa e pra sinopse, quem lembra, né? É o filme onde um casal que está em busca de adotar um segundo filho se direcionam a um orfanato e, diante a uma centena de crianças, eles resolvem adotar um rato. E ok, sem explicação nenhuma por que um rato falante estava no orfanato. Foda-se, tem que embarcar no negócio. Tem um rato falante e eles adotam o rato falante e levam pra casa pra ser irmão do filho deles. Mesmo adotando essa premissa, mesmo aceitando ela, tipo, beleza, o filme é isso aí, foda-se. Ela continua sendo extremamente absurda, né? Tipo, o filme é construído nessa base, tá ligado? Um casal que adota um rato, inclusive eles têm um gato em casa,
E esperam que o filhinho deles ache normal, que um irmãozinho que ele tava empolgado pra ter, na verdade é um roedor. Enquanto que pra outros filmes aqui nessa lista, eu disse que eles são execuções estilosas, charmosas e maneiras de suas premissas, o filme Stuart Little, eu sinto que, por ter uma premissa tão absurda, tão fora da bola, ele tinha como tarefa inicial me convencer dessa premissa, tá ligado? E quase que, o filme tem que ser tão legal a ponto de eu superar o absurdo dessa premissa. E Stuart Little não é tão bom quanto os outros filmes aqui desse vídeo, dessa lista. E pra mim, em momento nenhum, ele conseguiu ser capaz de ou me convencer ou superar a estranheza e o absurdo de sua premissa inicial. Eu acho que isso prejudica principalmente as cenas que são pra ser emocionantes, tá ligado? Porque, de novo, eu tô fazendo muito rodeio aqui, mas caralho, é um ratinho, tá ligado? É um rato. Sei lá, a performance do rato nem é tão carismática assim. E principalmente o que é mais prejudicado são essas cenas emocionantes mesmo. Porque elas acabam não sendo emocionantes. Elas são estranhas e um pouquinho constrangedoras. E daí sim, esse se torna um filme onde assistir ironicamente torna-se uma ferramenta bastante válida. Ainda assim, tem umas sequências bem legais e bem criativas. Eu gostei bastante da cena do barco, da corrida de barcos. Nessa cena eu tava torcendo muito pro meu mano Stuart Little. Brabo demais. Who is that mouse anyway? Ainda assim, a gente viu esse filme num dominguinho de manhã. Acordamos, lançamos o filme na TV, comendo um cafezinho da manhã saboroso, gostoso. E foi uma experiência agradável, mas acho que a pior dessa lista, pra ser sincero. Depois a gente assistiu um que não tinha como não assistir numa lista sobre filmes da Sessão da Tarde, porque talvez ele seja o filme mais infame da Sessão da Tarde. E eu estou falando, obviamente, de Lagoa Azul. Um filme que no Brasil foi tão reprisado que angariou ali o seu espaço na cultura nacional, na medida que esse filme virou piada, né? O seu tio chega pra você no churrasco da família de domingo, dá um tapinha no seu ombro e fala: cara, amanhã depois da escola tu vai assistir um filme inédito, tá? Porque na Globo vai passar Lagoa Azul, filme inédito, ninguém nunca viu. E ao ouvir essa piada, apenas de lembrança, alguém poderia lembrar, chutar, supor que Lagoa Azul foi o filme mais reprisado da Sessão da Tarde. Mas eu fui atrás dos números. Na verdade, o filme mais reprisado da Sessão da Tarde foi Ghost, Do Outro Lado da Vida. Tá ligado? Aquele filme onde a mulher tem tesão no fantasma, eles fazem cerâmica juntos. Esse é um dos que eu particularmente não lembro de ter parado pra assistir na Sessão da Tarde. Os dias que ia passar Ghost, ou eu ia andar de bicicleta, fazer outra coisa, jogar bola com meus amigos, ou, sei lá, metia na Record e assistia um Todo Mundo Odeia o Chris mesmo, bem melhor. Mas enfim, eu acho que essa impressão se criou porque passava na Rede Globo essa versão aqui de Lagoa Azul e também a sequência, né, que era o De Volta à Lagoa Azul. Então eu acho que na memória das pessoas, só de lembrando os comerciais anunciando que de novo ia ter Lagoa Azul na Rede Globo, elas simplesmente meio que aglomeravam tudo numa mesma coisa, assim, sabe? Tipo, caralho, de novo Lagoa Azul? Mas essa aqui é a versão mais notória, a versão mais lembrada, e foi essa que eu decidi experienciar mais uma vez. Duas crianças que estavam indo de barco para San Francisco sofrem um naufrágio, o navio deles explode e eles vão parar numa ilha abandonada, junto com o cozinheiro do navio, um idoso muito simpático que acaba cuidando delas na ilha. Eventualmente esse idoso morre e daí tem um salto temporal onde a gente vê essas crianças já numa adolescência ali, vivendo a sua vida solitária na ilha, na companhia um do outro, explorando a natureza e a natureza dos seus corpos. Na verdade, a única coisa que eu lembrava desse filme era uma cena onde a menina pisa num peixe pontiagudo, que eu não lembrava se era um ouriço, se era um peixe venenoso, mas acaba que é um peixe venenoso e é só isso. Eu só lembrava dessa cena da menina pisando no negócio. Mas esse filme acaba parecendo uma coisa meio Adão e Eva 2,
O Caminho da Água. Inclusive, as minhas partes favoritas do filme são as belíssimas cenas subaquáticas e as cenas de animais marinhos vivendo e pulando e não sei o que. Simplesmente porque, já falei aqui, né, eu gosto muito de mar, o mar é a minha coisa favorita. Filmes que tem mar, que retratam o mar com uma coisa maravilhosa, acabam pegando num pontinho bem específico aqui do meu coração. Existe em torno dele uma coisa meio problemática, assim. Na verdade, não, problemática não é a palavra certa, porque é uma coisa meio abominável mesmo. A garota, que é a menina desse filme, ela tinha só 14 anos quando esse filme foi gravado. Pesquisem aí sobre a história dessa atriz, eu não vou me demorar muito sobre isso nesse vídeo, mas cabe dizer que na época ela era sexualizada desde muito cedo, de uma forma, assim, grotesca e asquerosa. E daí, nesse filme, ela tá sendo meio sexualizada de novo. Isso não é algo que eu pensei tanto sobre enquanto assistia o filme, mas eu dei uma pesquisadinha depois e rever Lagoa Azul sabendo disso dá uma minada na experiência, tá ligado? Porque o contexto importa. Inclusive tem cenas de nudez nesse filme, mas aí nessas cenas, graças a Deus, não é uma menor de idade nua, é uma dublê de corpo lá que era maior de idade. Ok, pelo menos esse absurdo eles não cometeram, tá ligado? Acabo ficando com um gosto meio estranho na boca depois dessa experiência, portanto, mas eu acho que tem bastante coisa interessante pra extrair desse filme. Ele é bem lento, bem contemplativo, é realmente só os dois vivendo lá e pensando em dilemas, mas eu acho que esse filme trata alguns temas de uma forma bem interessante e bem escrita. Porque, né, eles são muito novos quando eles se perdem na ilha, e daí o cara que tá lá com eles conta as coisas pra eles de uma forma meio específica, assim, de uma forma que, pô, ele tá conversando com crianças. E daí o cara morre, elas crescem e elas são crianças grandes, assim, sabe? Porque elas não têm contato com o mundo exterior, então o vocabulário delas não evolui, elas ainda pensam o mundo de uma forma muito lúdica e o mundo delas é muito pequeno ali dentro daquela ilha. E principalmente a relação deles com a morte é muito interessante, dá pra extrair bastante coisa legal, bastante pensamentinho interessante. Tem uma hora que o menino volta pra achar o cadáver do senhor que se perdeu na ilha com eles, e é só um esqueleto, assim. E daí ele começa a pegar a parte dos ossos do cara, pegar em pedaços do corpo dele e pensar, caralho, isso aqui são ossos, então eu tenho ossos e um dia eu vou morrer, um dia eu vou virar isso aqui. Tem uma estátua de pedra que eles começam a referenciar como Deus no filme. Inclusive, tem uma cena em que eles transam, né? Tipo, óbvio que isso ia acontecer em algum momento. Não é nada explícito, mas, assim, eu achei essa cena muito forte simbolicamente. Porque eles estão perto dessa estátua que eles referenciam como Deus e nesse momento em que eles estão ali se acariciando, se descobrindo, deitados na relva, tem a figura de Deus observando eles ali, tá ligado? Muito semioticamente poderoso, sabe? Dá pra pensar em vigilância, dá pra pensar em moralidade. Eles estão ali se descobrindo de uma forma sexual, lúdica e inocente, enquanto a figura opressiva de Deus está os observando no canto. Pô, achei muito forte. Eu não lembrava nada do final, mas assim, o final desse filme é devastador. Devastador. Quando terminou eu fiquei tipo, tá, é isso mesmo? Deixa eu pesquisar aqui pra ver se mais ou menos é isso mesmo. Se você considerar o 2, não é exatamente isso que acontece, mas se você só assistir esse filme e terminar esse filme, você vai terminar ele meio chocado. Enfim, algumas boas cenas, algumas coisas problemáticas que a gente tem que refletir sobre e criticar, mas eu achei um filme bem interessante, tá? Tem muita coisa pra se pensar sobre e pra se extrair da experiência de revisitar Lagoa Azul. É talvez o filme menos tipicamente ou convencionalmente infantil dessa lista. No geral, foi bem mais interessante do que eu achei que seria. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Panda do Futuro. Tô falando diretamente do momento em que eu estava editando esse vídeo e acho que eu pensei em coisas complementares em relação à forma que eu me expressei aqui. Vendo o vídeo agora, enquanto eu edito, eu acho que eu me expressei mal. Se eu não me engano, eu usei as palavras meio abominável. Não é meio, é bem repugnante o que aconteceu. E eu queria incluir esse comentário porque acho que foram coisas que eu deixei de fora enquanto eu tava falando sobre o filme e que podem ser interpretadas como tipo, ok, vamos ignorar a parte ruim aqui e focar em
peixinhos nadando no mar, quando na verdade não era exatamente essa reflexão que eu queria que fosse extraída desse trecho do vídeo. Sei lá, a gente tá numa época onde a gente parece que tá sendo muito moralista pra pensar obras de arte. Tem toda aquela discussão da geração Z não querer ver cenas de sexo, achar cenas de sexo desnecessárias. E nesse contexto, porra, esse filme já seria extremamente cancelável, mesmo se a gente deixasse de fora todas as polêmicas envolvendo a atriz principal. E é uma história sobre 2 adolescentes perdidos numa ilha deserta, tá ligado? Claro que explorar a sua sexualidade ia ser um tema do filme. E na moral, eu acho que o filme explora isso bem, de uma forma inocente, de uma forma interessante. Mas aí vem toda a polêmica cercando a atriz principal, né? E como ela já era muito sexualizada desde muito cedo em Hollywood, o que é a parte horrível e abominável totalmente. Só que assim, cara, cancelamento, boicote, porra, até podem ser ferramentas interessantes de protesto para que, sei lá, vozes sejam ouvidas e tudo mais. Só que quando elas são ações coordenadas, né? Seus hábitos de consumo individualmente não vão mudar o mundo. Inclusive os meus não vão, né? Assim, um filme da Sessão da Tarde de 1980 que eu pirateei para gravar um vídeo pro meu canal do YouTube que tem apenas 1000 inscritos, não vai, sei lá, causar qualquer tipo de impacto sobre a forma que essa atriz foi sexualizada há 30 anos atrás. Mas eu acho que a gente tem que ter uma relação mais séria, assim, com obras problemáticas, entre aspas. Mais séria no sentido de que, porra, simplesmente fingir que elas não existem não é a melhor solução. Ainda mais quando, porra, elas têm reflexões interessantes e coisas positivas a serem extraídas delas. Tá ligado? Fingir que não existe é a pior coisa possível. O melhor é a gente criticar a parte ruim, ter ela em mente e, porra, extrair a parte boa, conversar sobre e bola pra frente. Acho que eu me expressei melhor sobre isso agora e vamos pro próximo filme. Beijo, tchau, tchau. Depois a gente assistiu Sister Act, Mudança de Hábito. Eu só sabia que a Whoopi Goldberg era escondida num convento, mas eu não lembrava o porquê. Ela tá tendo que fazer um bico num cassino, cantando ali pra entreter o pessoal que tá na jogatina, que tá na bebedeira. Ela tem um relacionamento com o cara que é um mafioso, dono do cassino, e de repente ela testemunha esse cara assassinando alguém. Os caras querem fazer uma queima de arquivo com ela, sumir com ela do mapa. Ela faz um acordo com a polícia, dizendo que ela vai entregar tudo que ela sabe sobre os caras, mas ela precisa ficar de tocaia, ficar protegida em algum lugar. E aí o cara decide esconder ela num convento e assim o filme começa. Novamente a questão do idioma foi uma grande parcela da minha reflexão sobre o filme, porque, cara, ver esse filme em inglês eu suspeito que seja mais legal do que assistir em português, sabia? Porque por mais que, notoriamente, a dublagem brasileira seja uma das melhores do mundo, cara, a Whoopi Goldberg é tão carismática. E assim, eu não sei quanto desse filme é improvisado, se tem alguma piada que surgiu ali na hora ou não, mas a performance dela é tão legal em inglês que, não sei, eu acho que de repente eu prefiro a original mesmo. Claro que eu teria que comparar diretamente assistindo a versão dublada logo em seguida ou alguns dias depois, mas eu fiquei com preguiça de fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Basta apenas dizer que performance gostosa, carismática. Quando eu abri o meu Letterboxd pra dar as minhas estrelinhas pra esse filme, eu me deparei com a review da magnânima Laurinha Lero, e ela tava dizendo uma coisa que eu não pensei, mas que depois que eu pensei, a partir do que ela pensou, eu fiquei pensativo. Que é muito absurdo que esse filme não seja um musical, tá ligado? As partes de música são as melhores partes desse filme, é o ouro do filme, para além da performance da Whoopi Goldberg. Só que elas são bem escassas e bem espaçadas, bem esporádicas, tá ligado? Tipo, se o filme fosse abertamente um musical, acho que teria muito mais experiência divertida pra ser extraída dele. Tem ali um núcleozinho de freiras divertido que vão ficando amiguinhas dela. Ela é meio que rival da madre superiora do convento, porque elas discordam nas suas questões e tudo mais. Eu também não lembrava que nesse filme elas faziam uma apresentação pro Papa no final.
Inclusive, é o Papa João Paulo II, que canonicamente é torcedor do Fluminense. Pesquisem aí, quem não sabe, o Papa João Paulo II era fluminense e fiquei muito feliz de ver um tricolor representado nas telonas. Tamo junto, João Paulo, é nóis, a bênção João de Deus. Enfim, mudança de hábito é legal. Não foi uma das minhas experiências favoritas, não é um filmaço, mas acaba sendo um filminho bem do bacana. Eu estaria aberto para reassistir o 2, mas acho que me encontro fechado para assistir o 3, que eu descobri que vai sair no Disney Plus esse ano. E, porra, não tenho como não olhar para o anúncio desse filme sendo lançado em 2024 e não pensar que, meu Deus, é a mega corporação maligna raspando o fundo do barril da nostalgia e fazendo mais uma sequência que acho que ninguém pediu, né? Depois a gente assistiu Diário de uma Princesa. Esse também eu lembrava de pouca coisa, porque não era dos meus favoritos da sessão da tarde. Eu não me conectava tanto com essa temática. Mas pensando nele agora como adulto, eu acho que tem coisas a mais pra eu me conectar. Porque eu não lembrava, mas a Anne Hathaway nesse filme, ela é filha única de mãe solteira. Igual eu, tá ligado? A diferença é que eu ainda estou esperando que o meu pai faleça e eu receba a notícia de que, na verdade, eu sou uma princesa. Essa é a premissa do filme, né? A Anne Hathaway é uma garota desengonçada, nerd, é odiada na escola porque ela sofre bullying, porque ela é esquisita, ela é uma pata-choca, ela é uma tonga véia, ela é uma tança. E de repente, do nada, caramba, ela descobre que na verdade ela é uma princesa. E ela tem que se ajeitar e decidir se ela vai assumir o seu cargo de realeza ou não. Gostei desse filme? Gostei de partes desse filme, mas eu acho que eu esperava que eu ia ter uma experiência tão legal com ele ou parecida com a que eu tive com De Repente 30, tá ligado? Mas, na minha opinião, tem um abismo entre esses dois filmes e Diário de uma Princesa é bem menos interessante. Meu Deus, parece que alguém pegou toda a discografia da Taylor Swift e pediu pro ChatGPT condensar no roteiro de um filme e de repente saiu isso aí. Não me agrada muito também o fato de que, por boa parte do filme, a Anne Hathaway não tá sendo charmosa e carismática de um jeito que eu sinto que, não sei, nessa performance ela pode entregar o melhor dela como atriz. Ela tá tendo que agir como se ela fosse a Taylor Swift no clipe de You Belong With Me, que é meio constrangedora, meio tonga véia, meio pata-choca, meio a protagonista de Chocolate com Pimenta. Sei lá, não achei muito legal, não. Esse filme também é bem Disney, no sentido de que, né, ele é bem restrito e bem convencional. Todos esses filmes aqui, eles são bem clichês, eles se utilizam bastante de clichês. Cabe dizer que, porra, clichê não é problema, né? Basta você pegar o clichê e fazer uma coisa interessante com ele. Usa o clichê de uma forma legal, de uma forma charmosa, de uma forma divertida. E, assim, as formas que Diário de Princesa usou clichês não me pegaram muito. Algumas cenas são construídas de uma forma muito constrangedora, assim. Tem uns 3 ou 4 momentinhos que duram 30 ou 40 segundos que só servem pra mostrar que ela é desengonçada, desajeitada e não sabe praticar esportes. Aí começa um outro negócio e bola pra frente. Boa parte dos outros filmes dessa lista aqui tem um senso de construção de cena mais satisfatório, mais gostoso, mais... Porra, tem um setup, tem um payoff, e o payoff era bem legal e, na verdade, é genuinamente engraçado. Diário de uma Princesa parece que tenta, mas não consegue muito bem. A coisa mais legal do filme pra mim foi ela fantasiando com o primeiro beijo dela. E ela explicando pra mãe dela o foot pop, que ela vai levantar o pezinho quando ela sentir que ela tá dando o beijo na pessoa certa e que a química bateu. A gente vê sendo representado em tela a fantasia dela, a imaginação. E na hora que ela tá levantando o pezinho, tem um chiclete grudado na sola do sapato dela e ela acaba ficando meio desengonçada, meio trupicando assim. Ou seja, até na fantasia dela, até no momento em que ela tá idealizando o beijo dela ideal, ela continua sendo uma tonga véia pata-choca desengonçada do caralho. E as outras duas instâncias desse momentinho introduzido aí são a hora que ela vai dar um beijo no cara errado e eles estão numa cabana de pescaria, assim, e o pé dela fica preso numa rede, mostrando que ele não era o cara certo. E quando ela vai dar um beijo no cara certo, o levantar de pé dela ativa um botão que liga luzes lindas do jardim do palácio e é bonito e idílico e idealizado. Isso eu achei bem legal. Bem legal mesmo.
O resto do filme não me convenceu muito. Não achei muito maneiro. O penúltimo filme dessa lista é Pequenos Espiões. Esse também caindo ali na categoria filmes que eu lembrava de coisa pra caralho. Revi esse aí várias vezes, inclusive só de rever o primeiro já me deu muita vontade de rever o segundo e de rever o terceiro. Novamente vou me utilizar desse argumento aqui, né? Mas temos aqui um ponto de partida que é fantasia infantil perfeita. Dessa vez é a criança que imagina que fantasia com ter dois pais que são casados e que se amam muito. Só que bem mais inalcançável do que ter superpoderes como a Matilda, né? Outra coisa que eu repeti muito aqui nesse vídeo, e que eu tinha certeza que eu ia repetir muito, são palavras como charmoso, carismático. Para Pequenos Espiões e para a apresentação e a roupagem e o estilo desse filme, um novo adjetivo tem que ser jogado na tela aqui, que é cafona. Talvez melhor, mais preciso do que cafona seja a palavra camp. Pequenos Espiões é perfeitamente camp. Novamente, de uma forma deliciosa, carismática e vibrante. Para além de fantasiar que os seus pais estão juntos e se amam, a fantasia aqui também é descobrir que eles têm uma vida secreta muito mais divertida e aventuresca do que a vida mundana que você esperava, né? Caramba, os meus pais são espiões e agora eu estou aqui também envolvido numa aventura de espionagem onde eu preciso salvá-los e ao mesmo tempo salvar o mundo. Novamente, tocando naquele lugar de imaginação infantil, de pureza da criatividade e da fantasia, que é muito legal. Esse filme é um dos mais infantis dessa lista aqui, ele é bem escrachado, ele é bem... não tanto fábula, mas ele é muito cartunesco. O vilão, que na verdade acaba não sendo exatamente um vilão, meio um anti-herói, ele tem um programa de TV, né, de criança, e ele é esse cara, genialidade pura, criatividade. Inclusive ele faz umas criaturas horríveis, assim, eu quando era criança ficava meio assustado com o design dessas criaturas, mas eu acho maneiro agora, vendo hoje em dia. Leva as coisas pra um lado quase horroroso, em termos de horror, assim mesmo, só que é um horror colorido e divertido, mas não menos horroroso. Também fiquei pensando que a cena em que as crianças lutam contra a versão robótica delas mesmas, essa coisa de clones, de doppelganger, de você enfrentar a versão maligna de você mesmo, uma coisa bem David Lynch das ideias, né? Não sei, eu que tô na minha fase meio lynchiana, achei interessante. A direção aqui fica a cargo do Robert Rodrigues, que quando eu era adolescente eu conhecia ele como o amigo do Tarantino, mas cada vez mais eu fico com vontade de explorar a obra desse cara, porque no mínimo do mínimo ele não tem vergonha de ser cafona, camp, estiloso de uma forma exagerada, às vezes meio escrota. E porra, é muito interessante que ele tenha emprestado todo o seu estilo, toda a sua marra, toda a sua visão cinematográfica pra um filme infantil e o resultado ficou bem legal. Bom, e a gente fechou essa lista de 10 filmes da Sessão da Tarde assistindo 10 coisas que odeio em você. Imediatamente ao terminar esse filme, eu só fiquei pensando que é assim que se faz uma comédia romântica. Com comédia e com romance. Tudo meio que parte do personagem do Joseph Gordon-Levitt, que faz amizade com um menino chamado Michael, e eles começam a bolar um plano para que o Joseph Gordon-Levitt consiga ficar com uma das meninas populares da escola. Só que a irmã dessa menina popular da escola é uma menina que todo mundo odeia, porque ela é grossa, ela não tá querendo agradar os outros. Ela tem elementos de pick me girl, mas ela tá pouco ligando pra opinião dos outros, ela é escrachada, ela tem a opinião dela e todo mundo odeia ela. E o pai das duas é um pai coruja que cria uma regra de que uma só pode namorar quando a outra namorar. Então qual que é a solução que eles pensam pra isso? Pagar o personagem do Heath Ledger pra ele sair com a menina que ninguém gosta, pra que eles consigam sair com a menina popular, para que o Joseph Gordon-Levitt consiga sair com a menina popular. Olha, quando a cada cena do filme você está repetidamente se perguntando como um filme pode ser tão bom, é sinal de que você está tendo uma experiência ultra sensorial, fora de série. Cara, eu gostei muito de ter reassistido esse filme. Assim, eu não falo muito de nota aqui, mas eu dei 5 estrelas pra ele no Letterboxd mesmo, e ponto final, tanto faz. Todas as convencionalidades, os clichês de comédia romântica executados com maestria.
eu fiquei pensando nesse filme em comparação com o Diário de uma Princesa, que eu falei alguns momentos atrás. E como eu achei que em Diário de uma Princesa as cenas são não tão bem construídas e meio truncadas e que não tem payoffs satisfatórios, não tem piadas boas. Cara, 10 Coisas que Eu Odeio em Você é o exemplo perfeito do contrário daquilo. Se eu estava criticando o Diário de uma Princesa por não fazer isso bem, isso aqui é o que eu citaria como exemplo de um filme que faz isso de forma magistral. Eu gargalhei em muitas cenas desse filme. Tipo, ele tem piadas muito boas e ele se preocupa em dar uma caracterização elaborada, assim, pra personagens que, não sei, não vou dizer que não precisavam, mas que talvez você não esperasse que fossem ter tanta caracterização. E sempre apontado pro humor, sempre pra fazer piadas legais. A diretora da escola, que tá sempre escrevendo literatura pornô e procurando a melhor palavra pra descrever uma ereção, enquanto ela tá aconselhando os adolescentes da forma mais tipo, ai, beleza, sai da minha sala e foda-se. O professor de literatura negro que fica bravo com a menina, porque ele acha o ponto de vista dela muito branco e, beleza, aí o teu feminismo branco esquece de vários detalhes, tu deve sofrer muito na tua casa suburbana e não sei o que. Todos os adolescentes ali do núcleo principal, o personagem do Joseph Gordon-Levitt, o amigo dele, o menino babaca rico, a irmã da principal, o Heath Ledger, a caracterização de todos eles é muito legal, as interações, essa trama construída e arquitetada pelos dois nerdolas tentando conquistar uma gatinha, muito bem escrita, desenvolvida de uma forma espetacular. Assim, tô só tecendo elogios aqui, mas é porque, pra mim, não sei, uma das melhores comédias românticas já feitas mesmo. Cena memorável, todo mundo lembra. Tu fica esperando chegar a cena em que ele vai cantar I love you, baby. E aí chega, e aí é maravilhoso, é legal pra caralho. Mas vamos retornar aqui pra questão do clichê, porque eu disse anteriormente aqui nesse mesmo vídeo que, ok, clichês estão aí pra ser usados mesmo, e você criticar um filme por ele ser clichê, eu acho que é um pouco pobre se você acabar aí, necessariamente categorizando o clichê como uma coisa negativa. Clichê pode ser feito de uma forma divertida, caprichada, carismática, repetindo os mesmos adjetivos aqui, né? Engraçada. Às vezes você pode subverter um clichê de uma forma legal. E você fica o filme inteiro sabendo que em algum momento vai chegar a cena que é um dos clichês que mais me irrita em toda a história do cinema. E que vários filmes de Sessão da Tarde contêm esse clichêzinho aqui. Vai ter algum momento em que os dois personagens vão ter um desentendimento pra eles reatarem no final, tá ligado? Meu Deus, você tem que ficar 10 minutos ali assistindo os personagens numa montagem com uma música triste, sendo infelizes, um separado do outro, sabendo que em algum momento eles vão voltar e não sei o quê. E aí eu tava com medo, né? Caralho, óbvio, vai chegar no 10 Coisas que Eu Odeio em Você o momento em que a garota vai descobrir que o Heath Ledger estava ficando com ela por dinheiro. Beleza, chega essa cena, tem esse confronto e ela sai correndo da festa e ele sai correndo atrás dela. Imediatamente a gente já não se demora tanto na agonia desse clichê insuportável, porque a gente tá vendo a resolução do arco dos outros personagens da história. Então, o filme que se demorou a elaborar personagens secundários legais, agora, nesse momento, tá desenrolando o desfecho deles. Perfeito, já fica legal aí. No dia seguinte da festa, a menina tá lá triste porque ela terminou com o Heath Ledger e aconteceu aquilo tudo. Nessa cena que ela tá triste, a gente tem o desfecho emocional dela com a irmã, elas se reconectando, elas tendo uma relação melhor. Logo depois disso, a gente tem o payoff emocional da menina com o pai dela, da principal com o pai. E ele explicando a relação que, caralho, ele é um pai coruja desse jeito, mas porque é muito difícil pra ele criar ela sozinha e não sei o que, e blá blá blá. E daí ele decide deixar ela ter asas pra voar e ir fazer a faculdade que ela quer. Perfeito. A próxima cena já é ela lendo o poema com as 10 coisas que ela odeia no Heath Ledger, na aula de literatura, e eles reatando e o filme acabando num ponto alto, bem alto. Alguém poderia olhar pra isso e dizer que a resolução é muito rápida, que a resolução é muito simples, muito fácil e que o filme fica pior por causa disso. Eu simplesmente não interpretei dessa forma. Num primeiro nível, porque odiando esse clichê e a pior execução possível dele,
que é os personagens ficarem sofrendo separados e depois se reencontrando, já fiquei feliz que eles não ficaram muito tempo sofrendo separados por algo que é apenas uma pequena confusão logística ou de linguagem. Tiveram seus payoffs ali separadamente e depois reataram. Fiquei feliz então que eles reataram rápido. Mas num plano mais conceitual, eu fiquei feliz porque... Meu Deus, mano, ela sabe que ele gosta dela de verdade, tá ligado? E beleza, no dia seguinte ela se tocou que... Tá, com certeza não era só o dinheiro, eu não vou deixar de viver essa história de amor por causa disso. Eu sei que ele gosta de mim de verdade, a gente vai ficar juntos. Tem a leitura do poema ali, né, que é uma forma satisfatória, estilosa e legal de fazer isso. E aí eles reatam. E o que o cara fez com o dinheiro que ele ganhou pra sair com ela? Comprou a guitarra, que era os sonhos dela. E o filme termina com mais uma piada maravilhosa, que é ela olhando pra ele e dizendo... Pô, tu sabe que toda vez que tu fizer merda não é só tu me comprar uma guitarra e foda-se, né? Aí ele fala, claro, mas eu posso te comprar um baixo, uma bateria, um tamborim. Aí eles se beijam, o filme vai pra uma tomada aérea da escola vista de cima. No telhado da escola tem uma banda de rock tocando e os créditos começam a passar. Ah, mas não faz sentido ter uma banda de rock tocando no telhado da escola no final do filme. Isso é inverossímil, isso não... faz o menor sentido. Foda-se, mano. O rock é um dos temas do filme, é parte da roupagem escolhida para a narrativa, e a cena dos créditos vai ser uma banda de rock tocando no telhado da escola, porque sim, porque foda-se. E como se não bastasse, a cena dos créditos depois dessa música de rock são erros de gravação dos personagens ali curtindo, rindo no set, pra você ficar com mais um gosto bom na boca, que é pensar que fazer esse filme deve ter sido divertido pra caralho. Enfim, espetacular. Acho que o meu favorito dos que eu reassisti dessa lista, ao lado de Matilda, De Repente 30, e os outros vão ficando um pouco abaixo ali. Mas claro que eu tô só falando de cabeça aqui, lembrando do que eu remontei ao longo do vídeo. Isso aqui não é um ranking, até porque seria muito arbitrário e sem sentido, né? Fazer um ranking de 10 filmes que eu selecionei aleatoriamente, então a ideia não é essa. Era realmente só pensar sobre a experiência aqui com vocês. E pra fechar esse pensamento sobre a experiência, eu queria que vocês enxergassem esse vídeo aqui como um manifesto que se opõe àquela máxima ridícula de que, abre aspas, ai, mas você não pode reassistir os filmes da sua infância porque você vai ver que na verdade eles eram uma merda e você vai ficar chateado, então o melhor é você conviver com a memória imaculada do filme na sua cabeça e nunca ter a experiência de novo. Fecha aspas. Que opiniãozinha covarde, meu amigo, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que rever, tem que ter a experiência. Acaba sendo quase que coçar de forma satisfatória um lugarzinho escondido do seu cérebro. É uma satisfação você ir lembrando aos poucos, você ter cenas emergindo para o topo do oceano da sua consciência e você falar, caralho, lembrei que tem uma cena muito legal nesse filme, tá chegando e eu vou assistir, pá, não sei o que lá. E se o filme for de fato bem pior do que você lembrava e você achar que não foi uma experiência ultra sensorial maravilhosa e legal e habitei uma vibe, nostalgia, pá, não sei o que lá, porra, tem muito filme no mundo e você tá continuamente, frequentemente construindo novas memórias. Então, sei lá, assiste outros filmes hoje e daqui a 20 anos você vai ficar com saudade, vai ter nostalgia desses filmes de agora, você volta a rever e tá tudo bem. Claro, a gente não precisa abrir mão da intelectualidade, de um olhar crítico, mas ainda assim, amigo, não tenha medo da experiência. Não ache que a memória imaculada de um filme na sua cabeça é melhor do que, sei lá, você simplesmente ter a experiência de novo, ter uma nova experiência porque você tá vendo com olhos de adulto e pensar criticamente sobre as obras, mas ao mesmo tempo curtir. Tá tudo bem, tá tudo certo, ok? Enfim, muito obrigado pela audiência, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa um like, lança um comentário, se inscreve aí no canal e tamo junto. Um imenso obrigado a todos os meus apoiadores que apoiam financeiramente a minha produção de conteúdo lá no apoia.se/JoãoVitorPanda. Se você quiser me apoiar para que eu possa produzir mais conteúdo e ao mesmo tempo ter você acesso a um conteúdo extra, assina lá, acessa, é o primeiro link aqui da bio e dá uma olhada. Por hora, vamos ficando por aqui e tchau, tchau.